gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Olá, meus queridos irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos dar início a mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Hoje comentaremos a lição de número 9, cujo tema é Eu creio que Deus transforma o homem. Sugerimos que você assista ao vídeo de introdução desse trimestre, bem como as demais aulas anteriores a esta, através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Caro professor, como objetivos para esta aula, seus alunos deverão saber que, primeiro, há necessidade de uma transformação. Segundo, reconhecerem o poder transformador de Jesus. E terceiro, conhecer a ação do Espírito Santo na transformação do homem. Semelhantemente à aula passada, começaremos fazendo a seguinte pergunta: você já foi transformado por Jesus? Ao meu ver, um dos maiores milagres que Deus faz é a transformação do homem em uma nova criatura. O apóstolo Paulo conhecia isto muito bem. Por isso ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ser uma nova criatura é voltar ao estado em que o homem se encontrava quando Deus o criara no Jardim do Éden. Nenhum ser humano consegue alcançar isso por si só. Somente através da regeneração ou novo nascimento é que o homem se torna uma nova criatura. No capítulo 3 do Evangelho de João, encontramos Jesus instruindo Nicodemos acerca da regeneração ou do novo nascimento. Vejamos o texto sagrado. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versos de 1 a 7. Pelo que percebemos neste texto, Jesus estava falando de algo espiritual, enquanto Nicodemos estava entendendo como algo natural. Não somente ele, mas muitos cristãos, até hoje, ainda não entenderam o que é regeneração. Vamos falar um pouco sobre o conceito de regeneração. Dentro da teologia sistemática, temos a doutrina da salvação, conhecida como soteriologia, que por sua vez trata da doutrina da regeneração. O pastor Altair Germano, em um artigo intitulado A Doutrina da Regeneração e da Santificação e suas implicações para a vida do obreiro, cita alguns conceitos de regeneração segundo a maioria dos teólogos. Diz o seguinte: a regeneração é a comunicação da vida divina à alma, como a concessão de uma nova natureza ou coração. É a produção de uma nova criação.
Rod diz: portanto, regeneração é uma ressurreição espiritual, o começo de uma nova vida. Às vezes a palavra expressa o ato de Deus, Deus regenera, às vezes designa o efeito subjetivo de seu ato, o pecador é regenerado. Ele se torna uma nova criatura, renasce, e isso é a sua regeneração. Essas duas aplicações da palavra estão tão estreitamente interligadas que não produzem confusão. Já Strong diz: a regeneração é o ato de Deus pelo qual a disposição governante da alma se torna santa e pela qual, através da verdade, assegura-se o primeiro exercício dessa disposição santa. A regeneração, ou o novo nascimento, é o lado divino da mudança do coração que, vista do lado humano, chamamos conversão. É Deus voltando a alma para Ele mesmo, enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto a consequência como a causa. E por último, Gruden: regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Isso é às vezes chamado de nascer de novo, conforme a linguagem do Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 a 8. Deixando os termos técnicos de lado, entendemos a regeneração da seguinte maneira. A Bíblia Sagrada, no relato de Gênesis, descreve a criação do homem. No capítulo 2, verso 7, as Escrituras dizem o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós temos a descrição da criação do homem. Deus fez o homem do pó da terra. Deus faz então um boneco de barro. Esse boneco até aquele momento não tinha vida. Deus então sopra o fôlego de vida nas narizes do homem e o homem passa a ser alma vivente. Aqui nós temos então a criação do corpo do homem, como já mencionado, feito do pó da terra. Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, ali surge o espírito do homem. Aí vem uma pergunta: e a alma do homem, quando ela foi criada? É bom destacarmos que no Velho Testamento não havia muita diferenciação entre espírito e alma. Os escritores sagrados às vezes se referem à alma chamando de espírito e às vezes se refere ao espírito chamando de alma. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, e esta revelação ela é progressiva. Deus foi se revelando ao longo do tempo. Somente no Novo Testamento é que fica mais claro para nós a composição do homem como sendo um ser dotado de corpo, alma e espírito. Isso fica bem mais evidente através do apóstolo Paulo. Por exemplo, Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que o apóstolo cita aqui: espírito, alma e corpo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12 da sua carta, escreve: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe que o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus penetra até a divisão do quê? Da alma e do espírito. Apesar de ele não mencionar o corpo é a única parte do homem que nós não temos dúvida que existe, porque
ela é visível, é apalpável, tá certo? Então, no Novo Testamento, aqui fica claro a composição do homem como um ser tríplice, dotado de espírito, alma e corpo. É importante que destaquemos o seguinte: os teólogos apresentam duas ideias acerca da alma e, consequentemente, a respeito da natureza do homem e dos animais. São elas a interpretação tricotomista e a interpretação dicotomista. Então, em primeiro lugar, a interpretação tricotomista. Segundo esta interpretação, o homem compõe-se de três partes, ou elementos essenciais, que vêm a ser o espírito, a alma e o corpo. Nós já vimos isso na referência de 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo é a matéria da sua constituição. A alma, em grego psique, é o princípio da vida animal que o homem possui em comum com os irracionais. A ela pertence o entendimento, a emoção, a sensibilidade que terminam com a morte. Já o espírito, em grego pneuma, é o princípio do homem racional e da vida imortal. Possui razão, vontade e consciência e se estende até a eternidade após a morte do corpo. Já a interpretação dicotomista diz o seguinte, que existe apenas dois elementos essenciais na constituição do homem: o corpo, formado do pó da terra, e a alma, que é o princípio da vida tanto humana como animal. Segundo os dicotomistas, o espírito não é uma entidade distinta da alma, mas um aspecto ou desdobramento desta. Em outras palavras, a interpretação dicotomista não crê que o espírito e a alma sejam coisas distintas, mas eles veem ambos como sendo uma única coisa. Nós, evangélicos, cremos na interpretação tricotomista, até porque tem base bíblica. O homem é composto, portanto, de corpo, alma e espírito. Voltemos então à questão da criação. Quando Deus então faz o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida nas suas narinas ou narizes, e o homem então se faz alma vivente. Ali nós temos a origem do corpo, da alma e do espírito. Desta maneira, o homem, enquanto estava obedecendo a Deus, ele usufruía de uma vida abençoada. Ele usufruía da vida espiritual. A partir do momento que o homem peca, acontece uma inversão neste homem. O espírito que até então era o rei, era quem governava tanto a alma como o corpo, passa da condição de rei para servo. A alma então ela assume o controle e passa a governar tanto o espírito como o corpo. Nessa condição, a Bíblia descreve o homem como morto espiritualmente. Por causa do pecado, o homem ele está morto espiritualmente. O seu espírito está morto. Aquela parte de Deus no homem, ela foi isolada ao ponto da Bíblia denominá-la morta, ou seja, o espírito do homem sem Deus está morto. Quando este homem ou esta mulher ouve o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem e faz morada neste homem. Ele faz morada nesta mulher. E a partir de então, este homem ou esta mulher que estava morto torna a ter vida. Esse processo é chamado de regeneração, novo nascimento. Sendo assim, o ser humano
ele só pode ver o reino de Deus, ou como diz o evangelista João, ele só pode ver ou só pode entrar no reino de Deus se for regenerado. No primeiro capítulo da nossa revista, temos como tema a necessidade de uma transformação. Alguém poderia perguntar: por que o ser humano necessita de uma transformação? A Bíblia Sagrada responde: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, a Bíblia descreve o homem como transgressor por natureza. A pecaminosidade do homem está registrada em toda a extensão das Escrituras. De fato, a Bíblia mostra o pecado como uma herança inevitável que o homem tem que administrar desde o seu nascimento e que está presente na natureza do homem e com ele continuará até a morte. Escrevendo aos Efésios, diz o apóstolo Paulo que nós, os crentes, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. O pecado, pois, é algo original, do qual todos participam e que os fazem culpados diante de Deus. O pecado e a morte nivelam todos os homens. O homem já nasce em pecado. Olha o que diz o salmista no Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Esta condição pecaminosa em que nasce o homem é definida teologicamente como pecado original. Por que pecado original? Primeiro, porque procede de Adão, o tronco original da raça humana. Segundo, porque desde o nascimento está presente na vida de todo ser humano. Terceiro, porque é a fonte interna de todos os pecados atuais que o homem comete. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o homem tende ao pecado justamente porque sua natureza é pecaminosa. Devido a esta natureza pecaminosa, o homem natural não pode agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala claramente sobre esta luta que existe permanentemente entre a carne e o espírito e vice-versa, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Paulo fala sobre isto com muita propriedade, possivelmente porque vivenciou isto no seu dia a dia. Observe o que ele descreve em Romanos 7, verso 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. De fato, todos aqueles que servem a Deus vivenciam esta briga ou esta luta entre a carne e entre o espírito. Por que razão? Imaginemos o seguinte: antes de conhecermos a Jesus Cristo, temos apenas uma natureza, a natureza do pecado.
conhecida como natureza carnal ou o velho homem. A partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos uma nova natureza, a natureza espiritual ou o novo homem, conforme 2 Coríntios 5:17, já mencionado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A partir de então, começa a ocorrer dentro de nós uma luta constante entre essas duas naturezas opostas e contrárias. Lembro-me de ter lido um livro onde o autor comparava o homem carnal e espiritual com dois cachorros. Um cachorro representa o homem carnal, portanto o mal, e o outro, o homem espiritual, portanto o bem. Ao entrarem em conflito ou luta, apenas um desses cachorros vencerá a luta. Qual será? Responde o autor: aquele que você alimentar melhor. Assim é a nossa vida. Quem vai vencer esta luta entre o velho e o novo homem, ou entre a natureza carnal e espiritual? É aquela que você alimentar melhor. Eu aproveito para perguntar: o que você tem alimentado, meu amado? A carne ou o espírito? Aquele que você alimentar melhor é o que vai vencer. Todavia, não podemos esquecer que, se quisermos agradar a Deus, temos que andar no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 1 a 8. Vamos falar agora sobre o poder transformador de Jesus. Muitos ficam nervosos com Adão e Eva, mesmo sem conhecê-los. Vezes e outras ouço alguém dizendo: tudo isto é culpa de Adão e Eva. Se não fossem eles, não estaríamos nessa situação. Mas como é que herdamos esta coisa ruim de Adão e Eva? Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Como resultado, todos os seres humanos também são à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 9, 6. No entanto, também somos à imagem e semelhança de Adão, Gênesis 5 e 3. Quando Adão caiu em pecado, isso resultou em seus descendentes sendo contagiados pelo pecado. Davi lamentou este fato em um dos seus salmos, salmo este já citado: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51, verso 5. Isso não significa que sua mãe teve um filho ilegítimo. Na verdade, sua mãe tinha herdado uma natureza pecaminosa de seus pais, e eles de seus pais, e assim sucessivamente. Davi herdou o pecado de seus pais, assim como nós. Mesmo se vivermos a vida mais perfeita possível, ainda somos pecadores como resultados do pecado herdado. Mas graças a Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo como Salvador para nos livrar do pecado. Ele, segundo o seu infinito amor, providenciou o remédio para o pecado que herdamos, e esse remédio está disponível a todos. 1 a João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados,
e para nos purificar de toda injustiça. Se através de Adão herdamos o pecado, por meio de Jesus Cristo herdamos a vida eterna. Olha o que diz Romanos 5, 19 a 21. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor Jesus é, portanto, aquele que transforma o homem ou a mulher, por mais vil pecador que seja, em uma nova criatura. Um dos meios que o Senhor usa para transformar o ser humano é através da sua palavra. Assim podemos afirmar categoricamente que a palavra de Deus transforma. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Por toda a Bíblia encontramos pessoas que foram transformadas por Jesus. Vamos citar aqui alguma delas. Ele transformou Pedro, que passou de negador a apóstolo. Isso está lá em Marcos 14. Ele transformou um perseguidor chamado Saulo em um pregador chamado Paulo. Isso está em Atos 9. Ele transformou uma meretriz de Samaria em uma missionária. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus transformou o endemoniado gadareno em um evangelista. Marcos, capítulo 5. Ele transformou Zaqueu, de um homem que tinha o dinheiro e os bens materiais como razão central da sua vida, em alguém que passa a usar estas coisas como recurso para servir a Deus e o próximo. Lucas 19. Poderíamos citar muitos outros exemplos de transformação, mas creio que o maior de todos estes é a transformação que Jesus fez na nossa própria vida. Eu posso dizer, eu sou exemplo de uma pessoa transformada. Jesus de fato transforma. Se porventura você que nos ouve neste momento ainda não é transformado, queremos te dizer que Jesus Cristo é o único que tem poder para transformar a sua vida. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele transforma um bêbado em pregador do Evangelho, uma prostituta em mãe de família, um drogado em pastor de igreja, um endemoniado em uma pessoa liberta, um avarento em alguém generoso. Ele pode transformar a sua vida também. Alguém poderia perguntar: mas se Cristo transforma, por que existem tantos crentes que não são transformados? Um certo pastor estava pregando quando disse que na igreja existem vários tipos de crente: o crente deformado, o crente adaptado, o crente conformado e o crente transformado. O crente deformado é aquele que os prazeres deste mundo deformou sua vida espiritual. O crente adaptado é aquele que se adapta a toda e qualquer situação, mas nunca teve uma real transformação. O crente conformado é aquele que se conformou com o mundo, com a frieza espiritual, com a falta de fé. Já o crente transformado é aquele que não se conforma com este mundo, mas procura transformá-lo pela renovação do entendimento, isto é, não aceitando a forma de pensar e nem de agir deste mundo. Esta é a razão de tantos crentes não transformados na igreja. Preferiram ser deformados, adaptados, conformados, menos
transformado. Fica um conselho para você que me ouve: seja um cristão transformado, uma testemunha viva de que Jesus realmente transforma a vida do homem ou da mulher, por mais pecador que ele seja. No terceiro e último capítulo da nossa revista, o comentarista fala sobre a atuação do Espírito Santo na transformação do homem. Na introdução deste estudo, falamos um pouco sobre regeneração e vimos que Jesus foi quem disse que sem nascer de novo, ninguém pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na regeneração, ou novo nascimento, temos que nascer da água e do Espírito. Mas o que vem a ser isso? Existem algumas interpretações para este versículo, porém iremos citar apenas duas delas. Alguns entendem que a água é a liberação do fluido que acompanha o nascimento físico, mas considerações linguísticas apontam para o entendimento de que a água e espírito se referem a um único nascimento espiritual. Muitos intérpretes entendem água aqui como água do batismo, mas uma tal referência, antes que o batismo cristão fosse instituído, teria sido sem sentido para Nicodemos. Outros acham que é uma referência ao batismo de João, mas Jesus, em parte alguma, faz do batismo de João uma exigência para a salvação. A afirmação se refere, provavelmente, a passagens do Antigo Testamento nas quais água e Espírito estão ligados para expressar o derramamento do Espírito de Deus no fim dos tempos. A presença de uma imagem tão rica do Antigo Testamento serve de fundo à reprovação que Jesus faz a Nicodemos, no verso 10. Como mestre em Israel, ele deveria ter entendimento. Nós extraímos esta interpretação, do versículo citado da Bíblia de Estudo Genebra. Agora vejamos o que diz John MacArthur. Jesus não se refere aqui à água literal, mas à necessidade de purificação. No Antigo Testamento, quando a água é usada de maneira figurada, isso geralmente se refere à renovação ou purificação espiritual, especialmente quando usada em conjunto com o Espírito. Portanto, Jesus fez referência à lavagem espiritual ou purificação da alma realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus no momento da salvação. Disso entendemos que o Espírito Santo é quem purifica a alma do pecador através da palavra de Deus, quando este entrega a sua vida a Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo tem participação na regeneração dos servos de Deus. É o Espírito Santo que nos acompanha desde o momento da nossa conversão até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. João 14,16. Diz ainda: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14,26. Além do Espírito Santo ser aquele que atua na transformação do homem, ele também realiza outras obras na vida daqueles que foram transformados por Jesus. A saber, o Espírito Santo é agente na salvação. João 16, 8 e 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo,
porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo é santificador, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é ensinador, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é intercessor, Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por último, o Espírito Santo é quem concede dons aos crentes. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedades de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Concluímos dizendo o seguinte: diariamente muitas pessoas são transformadas ao entregarem-se a Cristo e passam a ver as suas vidas completamente mudadas, como prova de que Jesus realmente transforma. Visto que ninguém consegue ser transformado por si só, é necessário nascer de novo para que possa não somente ver, mas entrar no reino de Deus. No entanto, este novo nascimento só é possível através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, pois é Ele quem nos ajuda a viver no centro da vontade de Deus. Assim, meus amados irmãos, encerramos a nossa pré-aula de hoje, mas retornaremos na próxima semana, se Deus quiser, onde estudaremos a lição de número 10, intitulada Eu Creio que Posso Fazer a Diferença. Uma ótima aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus.